E aí você falou uma coisa importante. Eu estava vendo o teu programa aqui, eu assisto muitas coisas tuas e fico vendo bastante, e eu vi que você fez algo muito importante. Você começou a planejar a tua sessão de treinamento na tua academia, que poucos fazem. O cara, às vezes, chega para treinar, vai lá, bota o kimono, faz 3 movimentos, vai rolar. Aí o que acontece? Lesão. E tem uma coisa importante, Fábio, que aí a gente vai até conversar, que eu estou vendo. Na nossa época, quem fazia jiu-jitsu era a galera mais nova, né? Você entrava com 14, 15 anos e ia evoluindo. Uhum. Hoje mudou. Nós temos, no Brasil principalmente, lá nos Estados Unidos isso aconteceu primeiro. Eu, quando fui nos Estados Unidos há muitos anos atrás, eu comecei a ver muita gente com 50 anos começar jiu-jitsu, o que era raro aqui no Brasil. A categoria com mais aluno na minha academia é 35, 45. Pois é. Mas lembra, antigamente não era assim. Mas lá nos Estados Unidos você tinha aluno de 50 anos. O que acontece? Às vezes, 45 anos, o cara pode até praticar alguma atividade, né? Correr, bicicleta, mas o jiu-jitsu é diferente. Você tem que ter mobilidade, você tem qualidades físicas, às vezes, muito importantes que precisam ser trabalhadas. E o que eu fiz uma pesquisa, Fábio, em relação a isso. Você sabia que todo ano, em torno de 20%, as academias nos Estados Unidos elas estão perdendo alunos por causa de lesões? Porque o cara chega de 45 anos, faz o aquecimento adequado, aí tem problemas de joelho e cervical principalmente. Eu conheci um garoto lá, muito forte, que ele era do wrestling, ele foi no segundo dia, rompeu o ligamento cruzado, nunca mais ele voltou para treinar jiu-jitsu. Sabe o que agrava muito isso no jiu-jitsu, que é uma coisa que eu tenho defendido bastante, né, cara, já há bastante tempo? Você vai lembrar, não existia, a época que todo mundo treinava, não existia método de ensino. Você ia lá, aquecimento, técnicas e o pau comia, né? Isso foi quando você tinha um Hollis no tatame, ou um Rickson, ou um Jacaré, ou um Carlinhos. Você está na mão de um cara que entende muito daquele ambiente. Quando isso foi crescendo, isso foi se propagando em mais academias, começou a ficar muito sério isso, porque o professor não tinha nenhuma metodologia de ensino, ele ensinava o que ele queria ensinar e o aluno estava misturado, quer dizer, um cara que não sabia nada estava treinando com um atleta que ia lutar o Mundial na semana seguinte. Quer dizer, era um risco iminente de lesão. As academias, a gente começou a fazer isso há 20 anos atrás, né? Método de ensino, aula de iniciante, aula de intermediário, aula de avançado, aula de... Fundamental. Tudo compartilhado. A aula de iniciante, cara, que é onde, para mim, é o grande problema, porque o professor, muitas vezes, não gosta de dar essa aula, porque dá trabalho, né? Ele não tem paciência, ele quer botar os caras para fazer aquecimento lá e treinar. Isso é mole, né? É o famoso puxador de treino, ele não é o professor. A aula de iniciante, ela ainda foi dividida de novo. Então, você tem a introdutória primeiro, o cara tem 3 aulas introdutórias no sistema da Aliança hoje, que são aulas individuais, antes dele entrar no método. Porque é muito complicado você botar um cara de 40 anos, por exemplo, para começar a lutar, se ele não tem o preparo. Exatamente. Se ele não tomou o corpo, se ele não entendeu o que ele está fazendo. Vai se machucar com certeza, né, Fábio? Primeiro, ele vai se desestimular, porque ele não entende. Vai se machucar. E vai se machucar na sequência. Com certeza. O índice é muito grande, isso é pesquisa, é muito grande. E, às vezes, esse professor... É normal, porque, às vezes, o professor de jiu-jitsu ele não tem um embasamento, um conhecimento, né, científico, às vezes não é da área de fisioterapia, educação física. Então, ele é do jiu-jitsu. Então, é muito importante você dar um conhecimento... Porque as pessoas, às vezes, falam uma coisa. Mas ele... não é da área. Amigo, é melhor você ter um mínimo de conhecimento do que não ter conhecimento nenhum. Então, quando você faz isso, você está preocupado com a segurança, você está dando segurança aos seus alunos, você está dando qualidade ao teu trabalho. Isso as academias tinham que se importar, porque eu vejo treinamento, eu vejo até seminários de gente, campeões mundial, eu olho o seminário e falo, isso não foi seminário, isso aqui foi um negócio, chegou aqui, deu uma aula, deu uma posição, foi embora e foi embora. Treino, né? Não tem princípio, não tem meio, não tem fim, não tem história, não tem metodologia, não tem nada. Sim. Então nós precisamos evoluir muito nisso, e eu venho falando isso, para você ter uma ideia, olha que coisa, eu viajo, estava viajando, né, agora parou um pouco, eu fazia 9 países por ano, praticamente, e eu ia fazer os seminários de ginástica natural, nas academias que eram de jiu-jitsu, os caras me obrigavam, só fechavam o seminário comigo se eu fizesse um de jiu-jitsu também. Falava, mas eu não estou dando. Ele falou, não, você vai botar o kimono, vai contar a história, vai mostrar como é que era a metodologia de ensino. Quando eu saio dali, eles ficam loucos, encantados. Eu tenho que voltar todo ano. Eu voltei todo ano.
nessas academias? Então, Porque eles começam a entender. O jiu-jitsu fundamental está ficando cada vez mais raro, né? O jiu-jitsu que vocês praticavam lá atrás, e que eu tive a sorte de pegar um bom período, cara, está sendo esquecido, né? Então, quando um garoto hoje, ou um praticante, não precisa ser garoto, não, um praticante novo, tem contato com a origem do jiu-jitsu e vê a simplicidade das coisas, é aquilo que ele precisa. Ele não está querendo Claro. ser o mundial da guarda de lapela e do birimbolo. Ele está querendo praticar o jiu-jitsu para a segurança dele, para ele entender um jogo de xadrez, para ele se divertir. Sem dúvida. Para ele manter a saúde. E acho que as pessoas têm que acordar para isso, porque eu acho que a hora que o jiu-jitsu tiver uma quantidade de professores suficientes vacinados, né, por esse remédio aí, o jiu-jitsu vai ganhar um impulso, cara, de crescimento que a gente nunca viu.